Boa tarde, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês nessa tarde e vamos aqui continuar estudando a palavra do Senhor. Então, iniciamos uma jornada para Roma, né? Iniciamos uma jornada aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Já tivemos aí 2 lives sobre esse tema, uma introdução, falando um pouco sobre o pano de fundo, algumas curiosidades sobre Roma, algumas curiosidades sobre a carta. E na live passada, analisamos ali o capítulo 1. Então, hoje vamos dar continuidade, vamos ver aqui o capítulo 2 e o capítulo 3. O que nós vimos na aula passada, só para a gente ter uma recapitulação. Na aula passada, na live passada, no capítulo 1, vimos que Paulo apontou o dedo para os gentios, mostrando ali, a partir do versículo 18, que os gentios são indesculpáveis diante de Deus. Então, os gentios não têm desculpa diante de Deus. Ele está mostrando que todos são pecadores. Os gentios não saem disso também. Eles também são pecadores, eles também estão afastados do Senhor, estão mortos espiritualmente, eles amam o pecado e querem viver em pecado. E por causa disso, e Deus sempre mostrando a sua graça, a sua misericórdia para com o povo gentílico também, os gentios ali constantemente rejeitando a Deus, Deus então os entrega às suas paixões infames, às suas paixões pecaminosas. Uma vez, visto que você não quer me seguir, você quer continuar me rejeitando, então ande no seu pecado. E é dessa maneira que Paulo ele conclui aqui Romanos capítulo 1, mostrando que os gentios são pecadores. Mas como diz a frase, pau que bate em Chico também bate em Francisco, nós veremos aqui no capítulo 2, no capítulo 3, agora Paulo apontando o seu dedo para os judeus. Se no capítulo 1 os gentios estavam em evidência, agora no capítulo 2 e no capítulo 3 também, nós vemos que os judeus estão em evidência. E Paulo aponta o dedo para eles e diz também, vocês não fogem de cena também, vocês são indesculpáveis perante Deus, vocês não têm desculpa, não é porque os gentios ali, a Bíblia não veio pelos gentios, mas veio por vocês, não é porque vocês têm uma bênção especial, não é porque vocês são descendência de Abraão, que vocês judeus vão escapar da ira de Deus e que vocês já têm uma salvação garantida. Nada disso, vocês também são indesculpáveis. Pois, meus irmãos, essa é a mentalidade, era a mentalidade dos judeus. Bom, eu sou ali descendente de Abraão, né? Os patriarcas são os nossos pais, eles tiveram contato com Deus. Nós somos a raça eleita, o povo que Deus escolheu, né, para representar ele aqui na terra. Então a minha salvação é garantida. Nós desprezamos gentios, porque Deus não escolheu eles. Mas nós somos um povo diferenciado, nós somos salvos. Então essa já é a mentalidade dos judeus. E Paulo aqui, ele vai falar, não, nada disso, não é assim, a salvação não funciona dessa maneira, ela não vem pela carne, a salvação, não é porque você é judeu, não é porque você nasceu em Israel, não é porque você nasceu em Jerusalém, não é porque Abraão é considerado seu pai, que você já ganha ali de uma maneira direta essa salvação. Nada disso. Você precisa também ter uma responsabilidade e aqui eu quero mostrar que você é culpado. Olha só então capítulo 2, vamos adentrar nesse capítulo. Capítulo 2, versículo 1, Paulo deixa bem claro, você é indesculpável, judeu. Ele diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui Paulo ele volta a sua mentalidade para os judeus, porque eram judeus que apontavam o dedo para os gentios, chamando eles de cachorros, chamando eles de povos afastados de Deus, chamando eles de pagãos, rejeitando a todos os gentios. Só que enquanto ele estava apontando um dedo para os gentios, tinha outros dedos apontando para ele. Eles também eram indesculpáveis. Não apenas os gentios, mas eles também são pecadores. E os judeus também estão separados de Deus. Eles precisam se arrepender também dos seus pecados. E Paulo deixa isso muito bem claro. E o que os judeus estão fazendo também? Visto que eles não aceitaram a Jesus Cristo,
Jesus Cristo veio, mas eles não reconheceram e não aceitaram que esse homem, aquele carpinteiro ali, filho de carpinteiro, de fato ele era o Messias que o Antigo Testamento ele profetizava. Então eles rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitaram a mensagem de salvação. Com isso, o que eles estão fazendo? Acumulando ira sobre a vida deles. Olha só o que diz o versículo 5, diz assim, 2:5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só o que os judeus estão fazendo quando constantemente estão rejeitando a mensagem do Evangelho, rejeitando a Jesus Cristo. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Os judeus estão acumulando ira sobre a vida deles. Estão acumulando ira para o dia do juízo. E aqui fica uma aplicação para nós também. As pessoas que estão aí hoje rejeitando a Jesus Cristo, rejeitando a salvação, não tomam uma posição, não assumem um compromisso sincero e verdadeiro com Jesus Cristo, mas estão constantemente empurrando com a barriga essa decisão, sabe o que ele está fazendo na verdade? Acumulando ira para o dia do juízo de Deus. Então é muito perigoso você prolongar a sua decisão em Cristo. Quem sabe mais tarde eu tomo essa decisão. Amanhã, ou quando eu estiver mais velho, talvez eu volte para a igreja. Talvez eu aceite realmente a Jesus Cristo. Você, na verdade, está acumulando ira para o dia da ira. Isso é prejudicial para a sua vida. Daí Paulo também, neste capítulo 2, ele vai deixar bem claro que Deus ele não faz acepção de pessoas. No capítulo 1 foi mostrado que os gentios são indesculpáveis. No capítulo 2 está sendo mostrado que os judeus são indesculpáveis. E Paulo vai deixar bem claro que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele salva aqueles que creem e condena aqueles que não creem. Olha só o que diz o versículo 9 ao versículo 11, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Condenação para todos os que rejeitam a salvação. Condenação para todos os que rejeitam a Jesus Cristo. Então, aqui está falando, tribulação e angústia para eles. Para todo homem, Deus não faz acepção de pessoas. E o versículo 10, salvação para qualquer um que crê. Diz assim: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a judeu primeiro e também ao grego. A pessoa que pratica o bem, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai ter glória, ele vai ter honra e ele vai ter paz. Deus não faz acepção de pessoas, como diz o versículo 11. Por quê? Para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus ali ele não faz essa eleição incondicional, escolhendo um para salvação, escolhendo outros para condenação. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele salva qualquer um que crê nele e Deus condena a todos os que não creem nele. Olha só, continuando ainda no capítulo 2, Paulo continua falando dos judeus, que eles são indesculpáveis, e Paulo vai mostrar qual que é a visão que um judeu ele tem de si mesmo. Você já parou para se perguntar por que um judeu ele se gloria tanto, se gloria da sua linhagem, se gloria porque que ele vem de Abraão? Paulo vai mostrar aqui agora qual que é a visão que o judeu ele faz de si mesmo, como que ele se enxerga a si mesmo. E você vai notar que ele não se enxerga um homem pecador, ele não se enxerga um homem necessitado de graça, ele não se enxerga como um homem necessitado de misericórdia, ele se enxerga como um homem pleno, um homem já cheio da plenitude, ele se enxerga como um homem perfeito, como um homem completo, um homem que não precisa de mais nada. A única coisa que ele faz é ensinar outras pessoas que são necessitadas. Olha só o que diz do versículo 17 ao versículo 20, aqui a visão que um judeu tem de si mesmo. Diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças,
tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Então aqui é a visão que o judeu tem de si mesmo. Eu já sou completo. Eu estou ensinando os cegos, eu estou ensinando as crianças, eu sou guia de pessoas necessitadas, mas eu já estou completo. Eu sou uma pessoa plena, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de salvação, porque eu já tenho a salvação por garantia de nascimento. Essa era a visão do judeu que ele tinha de si mesmo. Mas o que Paulo vai mostrar aqui agora, na verdade, é a imagem real do judeu, a partir do versículo 21. Eles se viam de uma maneira, mas Paulo agora revela, na verdade, como que eles são de verdade. E olha só como que os judeus são de verdade. Versículo 21 ao 24 diz assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o comete? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha só a conclusão. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aqui Paulo mostra a imagem real. Vocês não são essa Coca-Cola toda. Vocês não são a última bolacha do pacote. Paulo está mostrando aqui a realidade da vida deles. Na verdade, vocês são pregadores que cometem o pecado daquilo que você está condenando na sua pregação. Você ensina as outras pessoas e condena os gentios, que eles são adúlteros, mas vocês também são. Vocês apontam o dedo para eles, mostrando que eles são pecadores, estão afastados de Deus, mas vocês também são pecadores e estão afastados de Deus. Na verdade, sabe o que vocês estão fazendo? Os gentios estão cada dia mais blasfemando o nome de Deus por causa de vocês, porque vocês foram uma raça eleita, vocês foram o povo escolhido de Deus, estão carregando nas suas costas o nome de Deus, mas vocês não glorificaram a Deus, vocês não se arrependem dos seus pecados, vocês não aceitaram a Jesus Cristo, e vocês estão aí dando um mau testemunho, e os judeus estão vendo isso. Olha só, aquele camarada, aquele judeu, fala do nome de Deus, mas vive como um gentio. E as pessoas cada vez mais blasfemam do nome de Deus. Então, Paulo deixou claro aqui para eles qual que é a imagem real de um judeu. Não é isso que eles imaginam de si mesmo, mas, na verdade, eles estão pecando cada vez mais, eles estão afastados de Deus, eles não têm a salvação. Não têm a salvação por nascimento, por garantia de nascimento. Paulo deixa isto muito claro. E daí, então, nós chegamos no capítulo 3, já que no capítulo 2, Paulo aponta para os judeus, mostrando que eles são indesculpáveis. Qual é a conclusão que Paulo chega? Uma vez que, no capítulo 1, ele mostrou que os gentios são culpados perante Deus, e no capítulo 2, mostrou que os judeus são culpados perante Deus, ele vai fazer a pergunta: qual que é a vantagem de ser judeu? Qual que é a vantagem de ser gentio? Qual é a conclusão que nós chegamos? E a conclusão que ele chega é esta aqui que está no versículo 9. Ele diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo, ele chega à conclusão: tudo é farinha do mesmo saco. Não tem diferença nenhuma. Tudo é farinha do mesmo saco. Tanto gentios quanto judeus fazem parte deste mesmo saco. Todos são pecadores. Não tem diferença nenhuma. Não tem vantagem nenhuma em ser judeu. Não tem vantagem nenhuma em ser gentio. Porque tudo é a mesma coisa. Todos são pecadores e todos estão afastados e separados de Deus. Que se conclui: temos nós judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E agora Paulo, então, vai mostrar como que o homem foi afetado pelo pecado. E você vai perceber que no homem não existe uma parte sã. Não existe no homem uma parte que não foi afetada pelo pecado, mas o homem, por completo, da cabeça aos pés, está contaminado pelo pecado. E é o que ele diz a partir do versículo 10, citando o Antigo Testamento. Ele começa assim:
como está escrito, citando o Antigo Testamento, não há um justo, nenhum sequer. Ele deixa bem claro que na humanidade caída, adâmica, ninguém é justo perante Deus. Ninguém consegue se justificar perante Deus. E ele continua: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem o engano. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Note que Paulo deixa claro que o ser humano por completo foi afetado pelo pecado. E ele faz aqui até uma comparação usando ali a parte do corpo humano. A boca deles está contaminada pelo pecado. A garganta deles estão contaminadas pelo pecado. A língua desse homem está contaminada pelo pecado. Os seus pés estão contaminados pelo pecado, são ligeiros para derramar sangue. Os seus olhos também, porque nos olhos deles não há temor diante de Deus. Paulo deixou bem claro: judeu e gentil, farinha do mesmo saco. Todos são pecadores diante de Deus, todos são indesculpáveis perante de Deus. Nenhum deles pode chegar a Deus no dia do juízo final e dizer, os gentios no caso, eu não posso ir para o inferno porque eu nunca ouvi da mensagem do evangelho, não ouvi de Jesus Cristo, então eu mereço o céu. Capítulo 1 deixou muito claro que eles são indesculpáveis perante Deus porque eles são responsáveis em buscar o Deus da criação. O judeu também não pode chegar diante de Deus e dizer, olha, eu sou da raça eleita, eu sou descendência de Abraão, então tenho por garantia a salvação. Capítulo 2 deixou bem claro também que os judeus são indesculpáveis perante Deus. A religiosidade deles não pode trazer salvação, porque eles também são separados de Deus e eles rejeitaram a Jesus Cristo. Ninguém pode chegar diante de Deus dessa maneira. Uma pergunta que a gente pode se fazer é, mas e se algum deles cumprir a lei, cumprir os 10 mandamentos, será que eles não podem ser salvos? E é nisso que a gente conclui a live de hoje, mostrando o que diz o versículo 19 e o que diz o versículo 20, que a lei é incapaz de salvar o homem. Ela tem outra função, a função dela não é trazer salvação, a função dela é revelar para o homem a sua condenação. Então grave isso aí. Para a lei, ela não tem a função de trazer a salvação. A função da lei é revelar ao homem a sua condenação. Diz assim o versículo 19 e o versículo 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. O versículo deixa claro que a função da lei não é salvar. A função da lei é mostrar a sujeira do homem, deixar ele caladinho diante de Deus sem nenhum tipo de desculpa. O homem não pode se desculpar perante Deus porque a lei tapa a sua boca. A lei mostra que ele é culpado, a lei mostra que ele é pecador, a lei mostra que ele é sujo. E ele não consegue alcançar o padrão de justiça de Deus porque ele todos os dias e constantemente está quebrando a lei de Deus. O homem não pode ser salvo através da lei. A lei é como se fosse um espelho, que o homem chegando diante daquele espelho, ele enxerga a sua sujeira. Mas o espelho não serve para se limpar. O homem não vai pegar esse espelho e se esfregar ele no rosto para tirar a sujeira. O espelho não tem essa função. O espelho é apenas um reflexo para mostrar a imagem real do homem, para mostrar onde ele está sujo, onde ele está desarrumado. E essa maneira que a lei também se apresenta. Ela se apresenta ao homem, refletindo a sujeira dele e refletindo a santidade de Deus. A lei é como também se fosse uma lanterna, que o homem está num local escuro, só que ele está todo sujo. E quando chega a luz da lanterna, ele pode se ver onde ele está sujo, onde ele tem a sua sujeira. Ele não vai pegar a lanterna e esfregar no seu corpo para tirar a sujeira, porque a lanterna não tem esta função. A função da lanterna é iluminar,
para que a pessoa possa enxergar a realidade. Então, a lei também tem esta mesma função. Ela vai iluminar a mente do homem para que ele possa enxergar a realidade da sua pecaminosidade. Lei não traz salvação. A lei revela para nós a condenação. O que a lei vai fazer, o máximo que a lei vai fazer é nos conduzir a Cristo no sentido de, olha só, eu sou a lei, eu não posso te salvar. Eu só posso mostrar para você a condenação. Mas existe um outro que pode te salvar. E na próxima live, é isso que nós iremos ver. A justificação em Jesus Cristo. Então, nós concluímos aqui no capítulo 1, mostrando que os gentios são indesculpáveis perante Deus. No capítulo 2, Paulo revela que os judeus são indesculpáveis perante Deus. No começo do capítulo 3, ele chega à conclusão que tudo é farinha do mesmo saco, não tem vantagem nenhuma de ser judeu, não tem vantagem nenhuma de ser gentil. Todos são pecadores indesculpáveis perante Deus. E a lei não pode salvar. A lei não traz salvação, a lei revela sua condenação, mas a lei aponta para quem é o verdadeiro Salvador. E na próxima live nós veremos quem que é o verdadeiro Salvador e da onde o homem pode ser justificado, visto que nós lemos aqui que a palavra de Deus diz que não há um justo nenhum sequer, e só justificados podem entrar no céu. Então, próxima live nós continuaremos aqui a partir do capítulo 3. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue fazendo a sua tarefinha de casa, lendo o livro aqui, a carta de Romanos. Deus abençoe grandemente sua vida e a vida de sua família.